Olá pessoal, saudações. Aqui é o professor Lindenberg Araújo, do canal Professor Lindenberg História. Vamos para mais uma aula hoje. A aula de hoje com o tema Introdução ao Estudo da História. Uma aula voltada para o público em geral e mais especificamente para os estudantes do sexto ano do Ensino Fundamental 2, para os estudantes da primeira série do ensino médio e também para aqueles que irão fazer o Enem, estão concluindo o ensino médio. E para o público em geral, tá certo? Vamos utilizar aqui uma apresentação de slide acessível na internet, tá bom? Para que nós possamos discutir um pouco sobre nosso tema de hoje. Introdução aos estudos históricos ou ao estudo da história. Espero que este vídeo, esta aula encontre todos bem. Tentarei ser o mais breve possível, o mais objetivo possível. Não é muito um grande talento meu ser objetivo. Eu gosto de dar exemplos, dar explicações, refletir, tá certo? E esse é um tema que nos permite muitas e muitas reflexões, tá certo? Começamos com uma frase do historiador Lucian Ferrer, que ele diz: a história não se aprende, a história apreende-se, tá certo? Isso significa que, ao contrário do que se pensava há algumas décadas, já posso falar em décadas, que a história era uma disciplina decoreba, na qual se estudavam datas, fatos, feitos, personagens, e que o aluno precisava decorar tudo isso, isso já não, isso já está ultrapassado, Isso já virou peça de museu. A história hoje é uma disciplina cujo objetivo nosso é fazer o estudante, o espectador, refletir sobre os processos históricos das diversas sociedades humanas e em que medida isso interfere no nosso presente. Não interfere, mas em que medida isto serve para que a gente compreenda a sociedade na qual estamos inseridos, tá certo? Isso nós vamos discutir ao longo da nossa aula, ok? Vamos lá. Então, a origem da história. O que é a história? Que disciplina é essa? Certo? Portanto, a história é a ciência que estuda os homens em sociedade, em qualquer tempo e lugar. Certo? Homem em sociedade. O homem, os grupos humanos, homens e mulheres, como sujeitos da história. Tá? Em um determinado tempo, em um determinado espaço, lugar. Isso nós já discutimos um pouco na nossa aula sobre Covid-19, analisado enquanto fato histórico e fato social. Tá certo? Para que exista história, é preciso que existam grupos humanos organizados em sociedade em um determinado tempo, em um determinado lugar. Tá certo? Não há espaço para a história exclusiva dos animais, por exemplo, a não ser que seja a história dos animais e sua relação com os seres humanos. Aí é história, ok? E qual é o objetivo da história? Ou quais os objetivos da história? Um deles é conhecer a realidade humana em sociedade, compreender as sociedades humanas em seu tempo e lugar. E isso é extremamente importante. E eu já quero antecipar uma reflexão, que é o seguinte: quando nós estudamos a história, quando nós olhamos para o passado, nós devemos estudar a história, olhar para o passado, olhar para aqueles grupos humanos lá de 200 anos, 300 anos, 1000 anos passados e compreendê-los em seu tempo, tá certo? Em seu tempo. Não é possível na história pegar o nosso ponto de vista do presente para entender o passado longínquo.
tá certo? Muitas questões da atualidade, muitas formas de pensar do nosso tempo não servem para entender o passado, tá certo? Vou dar um exemplo básico. As sociedades humanas ocidentais são, em sua maioria, cristãs, tá certo? Ou praticantes de uma religião monoteísta, tá bem? Se nós analisarmos a história 5, 7, 8 mil anos passados, isso não vai existir, tá bem? Sociedades humanas que cultuavam o mesmo Deus que se cultua hoje. Portanto, nós não podemos olhar para essas sociedades com o mesmo ponto de vista, com as mesmas ideias que temos do presente. Okay? Espero que tenha sido claro nesse tema. Então, qual o objetivo da história? O objetivo da história são os homens, mais precisamente a ação humana, que se constitui em fatos históricos, tá certo? Nós também já discutimos um pouco o que significa fato histórico, tá certo? São aqueles acontecimentos que servem como critério, que são fatores de transformação no nosso comportamento, no nosso pensamento, no nosso agir, tá certo? Fatos acontecem todos os dias, com todas as pessoas no mundo inteiro, mas fatos históricos, tá certo? Não acontecem todos os dias, tá bem? Existem, portanto, dois tipos de fatos: o fato social e o fato histórico, que nós já discutimos com base nas reflexões da sociologia na aula sobre Covid-19. Ok? O fato social é o fato que não muda a realidade social mais ampla. Tá? São fatos do cotidiano, fatos da nossa rotina, tá certo? Eleições, por exemplo, de presidentes, de governadores, são fatos sociais, mas que dentro de um sistema político não muda esse sistema, apenas faz parte dele. Então, por exemplo, a eleição do atual presidente Jair Bolsonaro é um fato histórico, é um fato social, tá bem? Mas não constitui ainda um fato histórico, a não ser que no processo histórico a gente perceba que aquela eleição, que aquele governo interferiu de alguma forma na estrutura social, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Aí sim, aquele fato social se transforma em um fato histórico, tá bem? Se for estudado, analisado pelos historiadores. A pandemia de Covid-19 é um fato social porque interfere diretamente nas relações humanas. E é um fato histórico porque será determinante, pelo menos assim esperamos, para a mudança de comportamento e de mentalidade em todas as sociedades humanas. Ok? Foi esse fato que nós analisamos na nossa primeira aula. Então, fato histórico é o que transforma a realidade social. E aqui nas imagens nós temos alguns exemplos. Tá? Aqui, muito provavelmente, são destroços, tá? De alguma sociedade no Oriente Médio que, com frequência, infelizmente, enfrenta conflitos por questões religiosas, por questões militares, por questões econômicas. Aqui na imagem, a foto do ex-presidente norte-americano Barack Obama, que é o primeiro presidente negro eleito para governar os Estados Unidos. Eleito e reeleito. Né? Ele foi o antecessor do Donald Trump. A eleição de Barack Obama, ela constitui um fato histórico por esse aspecto, de um país marcado pelo racismo, marcado pela opressão ao povo negro, historicamente. Ter um presidente negro é um fato histórico, porque isso vai servir para como critério para diversas outras ações naquele país quando se fala da história do povo negro.
tá certo? E aqui, o ataque ao World Trade Center, no dia 11 de setembro de 2001, né, no primeiro ano do século XXI, nós fomos surpreendidos por um ataque terrorista ao World Trade Center, ou as chamadas Torres Gêmeas, no coração econômico de Nova York, certo? Este evento ele é um fato histórico porque a partir dele, né, o fundamentalismo religioso que vai ter como consequência o terrorismo passa a ser um aspecto presente em nossa sociedade ocidental, né? E serve para balizar, para discutir essa relação entre Ocidente e Oriente. E aquele evento especificamente vai servir também para que as pessoas passem a querer entender, a querer compreender como se deu, né, e como se dá a relação entre Ocidente e Oriente, a relação entre as religiões monoteístas cristãs com a religião monoteísta árabe-muçulmana, por exemplo. O conceito de terrorismo, a partir daquele episódio, passa a ser mais concreto para as sociedades de modo geral. Tá certo? Foi um evento marcante logo no primeiro ano do século XXI. Ok? Como se faz a história? Né? Como é que se dá o processo de produção do conhecimento histórico? Tá certo? A história pressupõe a existência de homens vivos, né? Naturalmente, relacionando-se entre si, em sociedade. Tá? Os seres humanos são seres essencialmente sociais. Nossas ações, mesmo que individuais, certo, são resultado desta coletividade, são resultado desta sociedade. Tá bem? Nós, desde pequenos, somos influenciados por diversas instituições: família, igreja, escola, trabalho e o nosso meio circundante. Essas relações sociais determinam o indivíduo e o indivíduo interfere nesse conjunto social. Tá bem? Portanto, somos homens e mulheres vivendo em sociedade que fazem a história, que constroem o processo histórico de forma consciente ou de forma inconsciente. Tá certo? Nós agimos, nós interferimos na sociedade e, ao fazermos isso, nós estamos, de alguma forma, interferindo no processo, na dinâmica social. Tá bem? Como se escreve a história? Atenção para este profissional aqui, tá certo? O historiador. Os historiadores reconstituem a história através das fontes históricas. Tá bem? Eu não diria nem reconstituem, porque reconstituir dá a ideia de que o historiador ele vai lá no passado e analisa e mostra as coisas tal como elas foram. Não é bem assim. O historiador ele estuda as fontes, analisa as fontes, busca entender como aquela sociedade funcionava e, a partir desses elementos, ele constrói o seu discurso histórico sobre aquele momento específico. Tá certo? O que é uma fonte histórica? Fonte histórica é todo e qualquer material que possa dar informações sobre uma sociedade em qualquer tempo e espaço. Então, tudo eu resumiria da seguinte forma. Quando perguntarem a vocês o que é uma fonte histórica, vocês irão responder: é todo e qualquer produto da engenhosidade humana. Tudo que o homem produz pode ser considerado fonte histórica. Tá certo? Vamos ver se temos exemplos aqui. Documento escrito é uma das principais fontes históricas. Tá certo? As cartas, né, as cartas de amor que já não se escrevem tanto, os bilhetes, os caderninhos escolares onde se faziam aquelas
perguntas, né, aos colegas de turma, jornais, revistas, documentos oficiais, documentos de cartórios, os nossos documentos pessoais, os nossos documentos escolares, tudo que é escrito pode ser utilizado como fonte histórica, especialmente quando nós vamos estudar sociedades que ficaram muito no passado e que não tinham, por exemplo, os recursos que nós temos hoje. Tá bem? Para vocês terem uma ideia, durante a expansão marítima, a comunicação entre Brasil e Portugal, aí dividido por 5.000 quilômetros de mar, se dava através de cartas. Demorava 2, 3 meses para chegar e a resposta demorava 2, 3 meses para voltar. Então, essas cartas, esses documentos são fontes muito importantes para compreendermos as sociedades humanas no passado. E aqui nós temos as primeiras formas de escrita na Mesopotâmia, no Egito, tá certo? As tábuas produzidas com argila, onde se registravam a produção agrícola, acontecimentos, datas festivas, etc. Tipo de fonte histórica escrita. Aqui, muito provavelmente, um jornal, livros, tá? A revista O Cruzeiro, muito importante no Brasil, as moedas, tá certo? Fotografias, as roupas, diários, filmes antigos, as músicas, poemas, lendas, contos, todas essas informações em conjunto constituem fontes históricas para compreender determinadas sociedades. E não está citado aí os relatos orais, tá bem? Quando nós conversamos com alguém que tem 70, 80, 90, 100 anos, que tiveram a experiência de viver em outro tempo histórico, o relato desta pessoa também constitui uma fonte histórica, tá certo? E existem os documentos não escritos. Aqui nós temos as pinturas rupestres da França, que são as das mais conhecidas do mundo, as das mais analisadas pelos historiadores. As pinturas rupestres, registros escritos e artísticos dos homens pré-históricos. Tá? Aqui, monumentos que dizem muito sobre as sociedades, as 3 principais pirâmides do Egito, Quéops, Quefren e Miquerinos. Então você tem aqui pinturas e aqui monumentos da arquitetura, que são também fontes históricas muito importantes para compreender as sociedades. E aqui nós temos pinturas, esculturas, aqui pirâmides, muito provavelmente das culturas americanas, né? Os incas, maias, astecas, também esse tipo de estrutura é muito comum na Mesopotâmia. Tá? Aqui o famoso quadro de A Mona Lisa, aqui esculturas gregas, enfim, essas outras formas de representação artística, arquitetônica, também constituem fontes para compreendermos o passado. Professor, e quais os tipos de fontes nós produzimos hoje? Nossa sociedade no ano 2021. O que produzimos de fonte histórica? Nossa, hoje produzimos muito. Além de continuarmos escrevendo no papel, além de continuarmos fazendo fotografias, além de continuarmos fazendo esculturas, além das obras de arte, além dos filmes, além das músicas, dos poemas, do grafite, de tantas outras formas de expressão, nós ainda temos hoje as redes sociais. Hoje, a cada instante, a cada momento, no mundo se produz fonte histórica. Tá certo? Quando um historiador... Imaginem só. Imaginem que o professor Lindenberg aqui queira estudar sobre a vestimenta
dos povos mesopotâmicos que viveram há 6.000 anos passados. Há 6.000 anos, para não ser redundante. Se eu quiser estudar a vestimenta dos povos mesopotâmicos, eu vou ter muito trabalho. Mas muito trabalho porque eu vou ter que ir viajar, eu vou ter que pesquisar muito para ter acesso a essas informações. Agora imagine vocês que daqui a 30 anos um historiador queira compreender como nós passamos pela pandemia de Covid-19. Basta um clique e ele terá milhares e milhares de informações, o que tornará o seu trabalho um pouco difícil, inclusive. Às vezes, a escassez de fonte e o excesso de fonte podem resultar em muita dificuldade para o historiador. Tá certo? Então, hoje, em função das mídias sociais, em função das redes sociais, em função de toda hora nós estarmos produzindo, escrevendo algo, nós estamos produzindo fontes históricas. Uma coisa eu tenho certeza: quando os historiadores daqui a 100 anos desejarem entender como nós vivíamos e eles pegarem os arquivos das redes sociais, eles vão concluir que somos todos bonitos e felizes. Pelo menos é assim que nós nos apresentamos nas redes sociais. Ok? Então, os arquivos de mídia, de redes da internet também são fontes históricas. Tá certo? Nós estamos produzindo história. Para a história, espaço e tempo são fundamentais. Não esqueçam disso. A história se dá em um lugar. A história se dá em um período de tempo. E a história precisa obrigatoriamente de atores, de sujeitos, pessoas, seres humanos. Ok? A história estuda a continuidade e a mudança. Certo? Nem necessariamente história não é apenas aquilo que permanece. História é também aquilo que muda. Tá? Um exemplo. Apesar de todas as transformações por qual passamos, nós continuamos pedindo a bênção aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos tios, padrinhos. E esse hábito, essa prática, esse comportamento é um comportamento histórico que permanece, certo? Então isso é permanência no processo histórico, ok? Enquanto outras práticas, como por exemplo passar horas e horas ouvindo o rádio, né? Eu tive a oportunidade de ver meu avô fazer isso. Isso já não é tão comum, tá certo? Isso já não é tão presente entre nós. Meus avós ouviam as notícias pelo rádio, minha avó ouvia as novelas pelo rádio, as rádios novelas, certo? E hoje isso já não é tão fácil de se ver, tá bem? Especialmente em nossa sociedade urbanizada. O que é tempo? O que é tempo? Aqui diz: tempo é a dimensão da história. É no tempo onde situamos os fatos. É nele onde percebemos as mudanças. Tá? Agora, cuidado, atenção. Existe o tempo natural, que é o passar dos dias, as mudanças de estação, as mudanças de tempo e clima. Esse é o tempo natural. O tempo cultural, o tempo histórico é uma produção humana. Isso é um pouco filosófico, inclusive. Dia, semana, mês, ano, década, século, milênio. Essas noções todas são noções construídas pelos seres humanos, pelos grupos humanos em sociedade. Certo? O que nós sabemos é que a Terra gira em torno do seu eixo em um espaço-tempo de 24 horas e alguns minutinhos. E nós sabemos que em um espaço-tempo de 365 dias, a Terra dá uma volta completa em torno do Sol. Isso é o que nós sabemos sobre a natureza.
o que nós construímos sobre o tempo são conceitos e produções humanas, certo? O que nós sabemos é que nós nascemos, pelo menos é a lógica natural, nos desenvolvemos, nos multiplicamos e morremos. Isso é a natureza. Agora, como nós definimos, conceituamos este tempo de vida, aí é uma produção cultural da humanidade, tá certo? E vamos ver um pouco mais sobre essa questão. Existem dois tipos de tempo na história. O tempo curto, aquele acontecimento cuja duração ocorre em poucos anos, como a Guerra dos Farrapos ou a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, entre 1835 a 1845. 10 anos para a história é muito pouco, é curto. Tá? A pandemia de Covid-19, também a sua existência será um fato de curta duração. Suas consequências poderá se dar em média ou longa duração, certo? Acontecimentos de média duração são acontecimentos que têm em torno de um século, como as cruzadas, que foram sucessivos conflitos, sucessivas guerras, batalhas entre cristãos, judeus, muçulmanos na Idade Média, e o espaço-tempo das cruzadas, de todas as cruzadas, se deu no espaço de 174 anos. Tá? Então, um acontecimento de média duração. E acontecimentos de longa duração são aqueles que têm mais de um século, como, por exemplo, a escravidão no Brasil, que vigorou, na verdade, não durante 388 anos. Vigorou aproximadamente em 350 anos. A escravidão do povo negro. Se nós contarmos com a escravidão dos povos indígenas, desde a presença dos portugueses em 1500, aí sim nós teremos 388 anos oficialmente de escravidão no Brasil. Então, imagine que 388 anos ou 350 anos, que seja, de um mesmo evento, de um mesmo processo histórico, é algo de longa duração. Então, podemos afirmar que a escravidão no Brasil foi um fato histórico de longa duração. Okay? Espero que isso esteja claro para vocês. Curta duração são episódios que ocorrem em décadas, em anos. Média duração, algo em torno de um século. Longa duração, aquilo que durou por mais de um século. Okay? Agora, tem eventos que podem ser de média, longa ou curta duração, que por sua influência na humanidade, suas consequências se estendem, por mais que o fato ele tenha acabado. A escravidão é um exemplo disso. A escravidão no Brasil oficialmente acabou no ano de 1888, então algo aí em torno de 140 anos, o que é muito pouco, e as consequências da escravização no Brasil permanecem entre nós até hoje. Um grande exemplo são as práticas persistentes de racismo no mundo inteiro. Okay? E o tempo cronológico é esse tempo que nós marcamos nos calendários, tá certo? Esse controle que nós tentamos exercer sobre o tempo. É para isso que existem os calendários, para que nós seres humanos, tenhamos a sensação de que controlamos o tempo. Nós temos a noção clara do hoje, do amanhã e do depois de amanhã, e do passado. Então, a função dos calendários, além de serem representações do tempo natural, a função dos calendários é permitirem que os grupos humanos tenham a sensação de que controlam o tempo e que controlam, inclusive, a natureza. Tá certo? Então, os calendários são produtos da cultura humana. E aí nós temos uma mandala belíssima, uma representação do calendário maia, do tão
místico e lendário calendário dos povos maias aqui do nosso continente americano. Okay? Existe o calendário cristão, que é esse calendário que nós utilizamos, certo? Por este calendário cristão, que foi pensado, elaborado pelo Papa Gregório XIII, nós estamos no ano 2001 do nascimento, no ano 2021 do nascimento de Cristo. Então, o calendário cristão, ou calendário gregoriano, ele tem como base o nascimento de Jesus Cristo, que, segundo a lógica cristã romana, isso ocorreu há exatamente 2021 anos. Então, nós estamos no ano 2021 da era cristã do calendário gregoriano, ou do calendário cristão. Já o judaico, ele é bem diferente, ele se baseia nas escrituras bíblicas do Antigo Testamento, onde lá está definido o tempo, né, de surgimento da Terra. Então, de acordo com o calendário judaico, nós estamos no ano 5770, né, do surgimento da Terra, ou da criação do mundo por Deus. O calendário muçulmano, de acordo com o calendário muçulmano, nós estamos no ano de 1431. Esse calendário é baseado na fuga de Maomé, né, na Hégira, quando ele sai quando ele é expulso, né, da cidade, perdoe agora não lembrar do nome, e esse calendário muçulmano é pautado nas ações do profeta Maomé, a posterior, portanto, ao calendário gregoriano. Okay? E temos o calendário chinês, que a cada ano faz alusão a um animal, tá certo? E esse calendário tem início sempre no mês de fevereiro. Tá? Então, vejam que sociedades humanas diversas, em lugares diferentes e em tempos diferentes, constroem representações diferentes do tempo. Então, isso nos mostra que os calendários são produtos da cultura humana, cujo objetivo é representar o tempo da natureza e nos dá a sensação de controle sobre o tempo natural. Interessante, né? E aí nós temos uma série de simbologias para representar esta passagem de tempo. Muita atenção, que ainda existe muita confusão sobre essa questão dos séculos. Se vocês desejarem, a gente pode fazer uma aula só para explicar essa coisa de século, como é que se faz, como é que se calcula, como é que se representam os séculos, ok? O século é um espaço-tempo de 100 anos. Tá? Então, o século do ano 1 do nascimento de Cristo até o ano 100, nós temos o século 1. Do ano 101 até o ano 200, nós temos o século 2. E assim sucessivamente. Repare que o século sempre começa, o ano inicial do século é sempre terminado em 1, 101, 201, 301, 401, 501, 2001. Então, o século sempre inicia no ano cuja terminação é 1. E o século sempre termina no ano cuja terminação é 00. Ok? Então, o século 1 vai terminar no ano 100, o século 2 vai terminar no ano 200, o século 3 termina no ano 300, o século 4 no ano 400, o século 20 termina no ano 2000, terminou, e o século 21 terminará no ano 2100. Ok? Atenção para esses detalhes e essas características. Os séculos sempre devem ser representados em algarismos romanos. Tá? Sempre. Olha aqui, 1, 2, 3, o 4, certo? O 5, o 6. Lembrem-se, em algarismos romanos, nós temos esta regrinha que quando um algarismo está à esquerda de um outro,
a sua função é diminuir. Quando o algarismo está à direita de outro, sua função é somar. Então, o V representa o 5, mas o V com o I à esquerda representa o 4. O V com o I à direita representa o 6. Lembrando que um algarismo romano só se repete 3 vezes para a direita, tá bem? E não se repete à esquerda. À esquerda ele só vai aparecer uma vez, tá certo? Então, se tivéssemos um segundo I aqui, estaria errado, porque o 3 são 3 Is, beleza? Isso aparentemente é complicado, mas na verdade não é. Talvez seja necessário voltarmos a essas questões para falarmos especificamente sobre como representar os séculos, e isso vai ajudar muito na compreensão didática da história, porque nós utilizamos muito isso. No século XVIII, em meados do século XVI, no início do século XVIII, no final do século XIII. Então, são conceitos extremamente importantes para o estudo da história e a compreensão da história. Qual a primeira necessidade humana? Ou quais as primeiras necessidades humanas? Aí precisaremos pensar muito sobre os primeiros grupos humanos na pré-história, que nós iremos estudar em breve. A primeira necessidade humana é a sobrevivência, é a vida, é respirar, se alimentar, tomar água, consumir água. E isso diz muito sobre os homens da pré-história. O homem, enquanto ser social, transforma a natureza pelo trabalho e cria condições para tornar-se um ser social. Outra necessidade humana é a sociabilidade, viver em sociedade. Outra necessidade humana é transformar a natureza para ter condições de existência. Não necessariamente transformar a natureza, mas conviver com a natureza. Com o passar do tempo, é que nós iremos perceber que estes grupos humanos, além de viverem em relação com a natureza, passam a desejar e a transformar, a interferir na natureza. É uma das grandes características humanas. Somos animais racionais, Homo sapiens sapiens, e por esta característica nós entendemos que devemos interferir, mudar o curso natural para garantir a nossa existência. Isso nos traz consequências diversas que nós não vamos analisar nesse momento. O homem é um ser histórico e social que se humaniza através do trabalho. Isso aí é uma reflexão muito própria do marxismo que nós também poderemos voltar a essa discussão. O fato é que nós somos seres históricos, tá bem? E vivemos em sociedade e nós produzimos a história. Outros animais não produzem história. Os chimpanzés, por mais próximos que sejam de nós, Homo sapiens, não produzem, não acumulam conhecimento ao longo do tempo. Não transformam a natureza ao longo do tempo. Tá bem? Os cachorros, por mais que sejam nossos amigos, eles não interferem no curso da história da humanidade. Eles não produzem uma história dos cachorros, certo? Somente os seres humanos produzem história. Somente os seres humanos interferem diretamente no curso natural das coisas. Somente os seres humanos acumulam conhecimento, técnicas, saberes que nós, ao analisarmos do presente para o passado, damos a essas transformações o nome de história. Tá certo? Então, finalizando a nossa aula de hoje, história se faz por seres humanos em um tempo específico, em um lugar específico, em relações sociais. Quem analisa este passado são os historiadores, que analisam os fatos históricos e constroem um discurso sobre o passado a partir do presente, mas buscando não interferir na compreensão desse passado a partir dos referenciais do presente. O historiador ele tem que tentar se livrar do presente
para entender as sociedades humanas em seu tempo e em seu lugar específico. Como ocorre essa análise do passado? A partir das fontes históricas, que podem ser várias: escritas, orais, iconográficas, imagens, monumentais, artísticas, literárias, todas essas formas de registro das ações humanas são fontes históricas para os historiadores. E-mails que já são utilizados desde os anos 70, redes sociais que já são utilizadas há mais de uma década, todos esses elementos são fontes históricas para o historiador construir o discurso sobre o passado. Tá bem? E a noção de tempo histórico, curta, média e longa duração, e os calendários que são produtos da cultura humana que representam o tempo da natureza. Ok? Espero que tenham gostado da aula. Espero que tenha servido para a compreensão dessa matéria belíssima que é a história, certo? Uma introdução aí sobre como devemos estudar essa disciplina, como ela se dá, como ela ocorre, como ela acontece. Beleza? Continue estudando, foco no Enem, foco nos estudos. Nunca foi tão importante e necessário que os estudantes de escola pública se dediquem aos estudos. Estudar se torna cada vez mais um ato de resistência, um ato revolucionário. Então vamos estudar, foco nos estudos, cabecinha nos livros, na internet, concentração, registra tudo. Um forte abraço, segue lá o nosso canal, professor Lindenberg Araújo, e até o nosso próximo encontro. Um abraço!